Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mamãe do Garuda e nós viemos, a Aline e a Monique, para mais um diálogo sobre a maternidade, sobre educação infantil, sobre a infância. Hoje eu estou trazendo uma dúvida, uma questão que vem acontecendo comigo, que é como lidar quando eu, no caso, vou falar do meu filho. O meu filho, ele frequenta, obviamente, outras crianças, outros espaços, e eu venho me deparando com momentos onde outras pessoas, outras crianças, em algum momento tem um momento de conflito com meu filho, ou de bater, ou mesmo de demonstrar que não gosta, enfim, tem uma série de coisas aí que a gente, porque às vezes também tem um animal que briga com meu filho, enfim. E eu, no meu lugar de mãe, me vejo assim, até machucada, me vejo com dificuldade de lidar com isso, E eu queria trazer para o grupo essa questão. Por exemplo, você trouxe a cena vamos para a cena do cachorro, Tá. né? O cachorro, ele é instinto puro, ele vai estar ali, ele não vai estar pensando, o Garuda, nananá e tal, ele está ali defendendo um território, instintivamente. E se para ele defender esse território, ele precisa dar um limite para o Garuda, ele não vai pensar se ele pode ou não pode. Eu acho bem pertinente, na verdade, trazer o animal, porque, na verdade, a criança, a outra criança em si, é muito parecido. Tem a parte, todos nós temos a nossa parte animal, Exato, essa parte do instinto de proteger o que é meu. Territorialização, teoricamente, isso se chama, né? Ou seja, eu vou defender o meu território, porque esse território ele é muito importante para que eu exista. Ninguém existe sem território. Já começa pelo nosso corpo. A nossa casa é o nosso corpo. Esse já é o nosso primeiro território, E que aí, a partir dessa construção do eu, a gente vai construindo os territórios. O território com o outro, o território com os outros, E essas relações. Então, assim, o cachorro, ele tá no racional ali, de que ele não quer dividir aquele dono dele. Então, se você invade, o limite do cachorro, ele vai te dar o limite. Sim. Assim como as crianças também fazem. Só que no nosso mundo, assim, na nossa civilização, se a outra criança reage, se a outra criança reage de uma forma impulsiva, de um empurrão, de uma mordida, de um tapa, tal, isso é visto como violência. E que para mim, assim, para o meu ver, para o que eu estudo, para o que eu me interesso, eu não vejo isso como um ato de violência. Eu vejo isso como um ato de um mecanismo de defesa, um mecanismo de proteção do que é meu. E acho que um labirinto nessa hora é que, em vez de a gente olhar ação e reação, ou proteção, ou chamar atenção, a gente julga. Instintivamente, a gente rotula aquele... Você está sendo violento, ou você não gosta de mim, ou você não está aceitando essa criança, e a gente rotula, e aí a gente passa a reagir àquele rótulo. Não necessariamente aquilo que a criança está pensando, ou o que ela está vendo, ou o que ela está buscando, a gente interpreta de um jeito e reage à nossa interpretação. E aí aquilo vai se dando daquela forma, afinal de contas você está afirmando que aquilo é violência. Sim. Então você está dando nome para isso de violência, então isso é violência. A criança passa a entender dessa forma de violência, Então a gente vai constituindo a violência com violência, porque o rótulo é uma violência. Você rotular um comportamento de uma criança é tão violento quanto o comportamento da criança. Porque uma criança, necessariamente,
ela pode se tornar um ser humano violento? Pode. Isso é real. Mas não que necessariamente naquele momento, por uma determinada cena, ele seja violento. Essa criança é violenta. Não. Essa criança está agindo de uma forma desorganizada, emocionalmente, não está sabendo como lidar com aquela situação de dividir, ou de emprestar, ou de compartilhar, enfim. E está tendo uma desorganização emocional, né, que é o medo de perder, né, e reage de uma forma desorganizada. E isso é colado na cultura, na civilização nossa, na nossa história de violência, porque é um ato de machucar o outro. Mas nem sempre a criança machuca na intenção violenta, de praticar uma violência, né? Então, e por aí vai. Então, vem os limites. Vou dar, a criança reage, no caso, garuda vai, faz algo porque ele ainda 2 aninhos, então ele ainda não tem, né, a capacidade de dizer o que ele está sentindo, ou qual medo que está operando nele ali, o porquê daquele comportamento. Ele faz algo com uma criança que também devolve para ele de uma forma desorganizada, que também ainda não está sabendo o porquê da situação, entende? E isso vai criando esses atos, e dependendo da reação, como a Monique está falando, da nossa reação, vai criando-se um modelo. Vai criando-se modelos, né? Uma interpretação muito bonita que eu acho que a Jane Elson, né, autora do livro Disciplina Positiva, ela faz. Ela diz que toda criança, os adultos também, né, mas ela diz que toda criança só está buscando ser aceito e se sentir importante. E aí é um exercício que eu tento fazer, assim, na hora que vem aquele negócio que sobe quero voar no pescoço dessa criança, ele está tentando se sentir aceito e importante. Qual é o caminho que ele está buscando para isso? E aí, às vezes, são caminhos meio, né, ele está aprendendo. Ele está buscando a minha atenção ou batendo em mim, ou batendo em outra criança, ou... O que está por trás ali da busca dele por aceitação e importância? Esse exercício de tentar lembrar disso ajuda a gente a... Respira. Não necessariamente é violência. É uma busca É uma busca por um caminho meio equivocado de atingir essa atenção, de atingir essa importância. E assim, para além de um equívoco, né? É uma inabilidade social que ele ainda tem, né? Ele ainda não aprendeu. Ele não aprendeu, ou seja, ele não tem habilidade social de que, olha, aqui a gente não assim, então aí vem a obediência. Então nós criamos seres obedientes, que é essa precocidade de uma habilidade social que, na verdade, muitas vezes a criança não tem maturidade cognitiva, nem sensorial, nem emocional de codificar aquilo ali. Então se antecipa, né, uma habilidade social, porque vamos lá, é bonitinho, tem que se comportar, tem que pedir desculpa, tem que, né? Mas na verdade a criança não está fazendo aquilo com nenhuma intenção maior. Isso é uma interpretação do adulto. Isso é do adulto, isso não é da criança. Então a gente projeta na criança por uma insegurança nossa. Até porque a gente já sente essa insegurança, né? Meu Deus, meu filho está batendo, ele vai se tornar uma criança, um ser humano violento. É disso que eu queria falar, né? Que eu percebo, e eu não percebo isso só com as crianças, eu percebo nos adultos com os próprios adultos. Uma hipersensibilidade de, opa, então você é uma pessoa violenta. Então, parece que existe uma hipersensibilidade de rotular. Uma pressa de rotular a criança, entende? Eu sinto isso às vezes. Exato. E aí se a gente vai para a comunicação não violenta, né, que é o que a gente está se ouvindo muito hoje em dia, né, sobre a comunicação não violenta. O julgamento. O que o julgamento nos leva? Né? Nos leva a uma cegueira de perceber o que realmente está acontecendo com o outro. Que aí a gente dá o nome de vamos ter mais empatia. O que é ter mais empatia? É perceber o porquê que o outro está agindo daquela forma
antes da gente empregar os nossos julgamentos, né? Então, assim, é a gente ter o cuidado de dizer assim, ok, o que está acontecendo aqui? Né? É de perguntar silenciosamente, né? Silenciosamente, não é perguntar para o outro, por que você fez? Porque uma criança também não vai ter essa capacidade de te responder. Mas às vezes a gente adulto não tem, né? De organizar e saber o porquê que eu fiz daquilo, daquele jeito. Você só vai saber 3 dias depois. E olha lá, né? Se parar para pensar. Então, silenciosamente, quando você é o adulto do papel do acontecimento, você silenciosamente você pergunta, o que está acontecendo aqui? Né? E realmente procura se posicionar em perceber, se disponibilizar para perceber o que está acontecendo. E se você não tiver resposta, é melhor você ficar quieto e não ficar, foi porque não sei o que, deixa a criança trazer. Fulano, tá bom. E como é que você está agora? O que você está sentindo? Você gostaria de falar alguma coisa para ele? Você dá opção para a criança trabalhar internamente, emocionalmente, aquela situação. Eu queria, que é até uma coisa da minha maternidade, eu ouvi uma mãe contando para mim, que minha filha estudava numa escola e nessa escola tinha uma criança que era muito agressiva e batia em todo mundo. E até que um dia eu fui buscar minha filha na escola e todas as crianças tinham medo dessa criança. E aí ela foi buscar a filha na escola e quando chegou, acho que esse menino estava dando uns tapas nela. E ela na hora correu, segurou o menino e falou, você não bate na minha filha! E ela conta essa história com glória, entende? Eu protegi a minha filha, depois desse dia ele nunca mais tocou na minha filha. E eu assim, eu acho que eu estava grávida quando eu vi essa história. E eu venho de uma história assim que eu, da minha maneira, nunca me senti exatamente protegida, assim, eu não sei se é nunca, mas nos meus registros eu sinto falta de me sentir protegida. E essa história mexeu com essa coisa do mocinho, do vilão, né? Aquela mãe que é mocinha e que protege o filho. E ao mesmo tempo mexeu com a minha sensibilidade de que será que é por aí? E aí eu queria trazer isso para vocês, assim, porque dentro de mim tinha as duas necessidades. Peraí, se acontecer com meu filho, mas peraí, o que está acontecendo com aquela outra criança? E inclusive eu travei contato uma vez num espaço de brincar, que se chamava Brincadeirinha, lá em São Paulo, lá perto da minha casa, que a criança tinha realmente um traço violento. Para mim era muito violento, porque era realmente uma criança que batia de um jeito... Essa criança? Uma outra criança. Sim. Que segurava no cabelo das crianças, assim, sabe? E aquilo pra mim era assustador, porque ele naquela hora ele segurava daquele jeito, e depois... E aquilo assim... E ele teve uma coisa com o garoto, assim, que eu não tirava o olho dele, assim, porque se eu piscasse, ele saía correndo e dava, assim, e foi assustador pra mim. Então eu botei 2 histórias, assim, joguei pra vocês, o que vocês têm pra dizer disso? Na verdade, isso aí, né, eu lamento muito por essa criança ter vivido essa violência dessa adulta. Porque essa primeira história que você contou, né, da Sim. mãe que foi lá e... Porque se ela está cuidando de violência com violência, quem é violenta e quem não trabalhou a violência foi ela, na infância dela. Então, na verdade, eu acho que ela deve ser não só violenta, daquela forma como ela pode... A mãe que teve a protetora, essa reação, né? Ela pode atuar com atos de violência em muitos aspectos da vida dela também, assim. Isso não ajudando, né? Mas dizendo que isso é um trabalho que a gente, para ensinar para a criança de como não agir violentamente, não sendo violento. Como é que eu quero ensinar para o meu filho? Não, por exemplo, bater no cachorro, batendo no meu filho.
Tipo assim, meu filho vai lá e tum, bate no cachorro. Eu vou lá e tum, bato no meu filho dizendo que ele não pode bater no cachorro. Como é que eu posso dizer para um amiguinho do meu filho que não seja violento com meu filho sendo violento com ele? Essa criança, ela tá, assim, ela vai registrando celularmente nas células dela o medo. E o medo, ele gera violência no sentido de proteção. Porque muitas vezes quando a gente é violento, na maioria das vezes, se você pensar, você age violentamente, na verdade, é se protegendo, cuidando de alguma coisa. Um pico de adrenalina que dá, de um processo de medo, e você tem que ir com toda a força para se buscar. Então, na verdade, a criança, quando ela está num processo de muita violência, de muito movimento, né, de violência, na verdade, ela está dizendo de algo de medo. Eu estou me protegendo, eu estou criando mecanismos aqui para me proteger porque algo está acontecendo. E se você for investigar, pode estar acontecendo alguma coisa em algum ambiente dessa criança, pode ser familiar, pode ser na própria instituição, na própria escola, pode ser, enfim, nesses terceiros lugares que as crianças estão, que ela está, na verdade, criando um mecanismo de defesa, né? E um mecanismo de defesa que é para você mesmo ter medo de mim e não chegar perto de mim. Porque eu não estou nem conseguindo ter relação, entende? E outra coisa, nesses ambientes que eu já pude observar em algumas escolas, esses ambientes institucional, quando acontece isso, tem uma criancinha lá que é violenta, ou seja, que a instituição codifica ela como violenta, aí vem os pais por trás e vivenciam um ou outro e comenta numa reunião de pais que aquela criança é violenta e a atmosfera daquela criança vira violenta, os outros amiguinhos, os adultos que estão ali no parquinho na hora do recreio cuidando, ó, cuidado com o fulano, que o fulano é sagaz, ele bate, quer dizer, isso já está pairando. Isso gera expectativa, que ele faça, exatamente. E compreende. Então, assim, aquilo vai gerar a expectativa de que ele em algum momento vai... Tá vendo? Eu não falei que ele ia bater? Então é uma afirmação daquilo. E a criança é puro amor. E ela vai confirmar aquilo que o adulto está... aquilo que está pairando em volta dele. Ela vai confirmar. E passa a acreditar, né? Eu sou o violento, eu sou o que bate. Então, se as pessoas estão esperando isso de mim, é assim que eu vou fazer. E é assim que eu ganho atenção. Vamos lá, eu vou fazer, entende? Então, assim, eu já tive situações parecidas de ver uma criança fazendo observação em uma escola, uma vez, e tinha uma criança desse tipo. E todo mundo da escola se relacionava com essa criança dessa maneira. Olha, aquele ali é alguma testinha. Violento, tirou o olho dele, ele vai lá e faz alguma merda. Desculpa a palavra, a expressão, mas era essa, né? E... tá bom. E eu estava ali só observando. Observei um dia, realmente, ele ia lá e pum, estava assim, brincando com o baldinho e a pazinha, chegava a outra ali. Só fazia assim. E aí todo mundo vinha em cima, né? A criança, saía chorando. Né? Beleza. Aí eu fui chegando mais perto, sentando mais perto, cada vez mais perto. E passei a supervisionar essa criança de perto, né? Sem que ele tivesse a oportunidade de ser essa criança violenta. Ou seja, ele chegava outra criança junto da gente e olha só, o amigo chegou, ele quer brincar com você, vamos lá, vamos brincar com ele. Ó, você constrói o castelo aqui, ele bota... Enfim, eu ia fazendo a relação e ele ia podendo se relacionar com aquela criança. Existe outra possibilidade de relação. Exato. E eu estava já tendo atenção, né? No caso ele já estava tendo a minha atenção. Ele não precisava chamar a atenção de um adulto. Eu já estava ali com ele. Então, essa criança estava precisando de atenção. E aí eu fui investigar um pouquinho mais. Ele estava passando por um processo familiar bem difícil, de separação de pais, de muita briga, de muita violência, né? E aí, num terceiro momento, eu tive a oportunidade de observar esses pais, especialmente esse pai com ele,
teve uma mostra literária da escola e eu fui também para observar as famílias e eu pude observar o quanto esse pai agia de uma forma agressiva, violenta com essa criança. Vem cá que eu já te falei agora para vir para cá agora. E eu falei, bom, é isso. Também esse pai não sabe nem que existe, talvez outra maneira de fazer. Mas a gente precisa desconfiar mais dos nossos julgamentos, sabe? Na verdade, a gente precisa desconfiar muito mais. Porque, assim, na primeira infância, gente, tem uma coisa que é muito maior do que a gente pensa. A gente muitas vezes entra na relação de educar uma criança com o conceito de adulto, né? Esquecendo que a criança não tem maturidade, não é porque você falou 1000 vezes que ela vai entender aquilo. Não adianta, a criança não tem essa maturidade que né, supostamente o adulto tem. Né? Então a gente precisa se deslocar desse nosso mundo adulto, de rótulos, né? E ir para o mundo da criança, que é um mundo ainda imaturo, emocionalmente, sensorialmente, afetivamente, né? E é isso, é uma construção. Entender também que quando você diz entender que é uma construção, eu acho que dá um alívio, assim, também de que, mesmo que pode ser que nesse caso ele esteja sendo agressivo, ele não vai ser agressivo, pode desconstruir isso, né? Pode construir, se tornar uma pessoa assim, mas a gente tem a oportunidade também de desconstruir, não é porque ele foi agressivo em uma situação que ele é agressivo e vai ser assim para sempre, né? No iniciozinho da vida da criança, a gente tem essa noção de que daqui a um mês mudou o comportamento, virou o 3º mês, mudou tudo, mudou o padrão de sono. E ao longo da vida é assim também, ele está tendo esse comportamento, porque está passando por um momento difícil, mas ele não vai ser, isso não é uma prisão, porque ele vai ser assim pro resto da vida. Daqui a pouco a gente desconstrói, constrói outra coisa, amadurece isso, trabalha aquilo, então o julgamento ele tem para mim esse peso assim, de aprisionar, né? Tipo, a criança com 2 anos foi violenta, nossa, não vai ser bem sucedido na vida, vai chegar com 30 anos sendo violento. Gente, tem um processo tão grande até lá que vamos botar uma leveza nisso, né? E o mais louco, né, Monique, é que as pessoas querem resolver a não violência com violência. Isso né? não faz sentido Isso não nenhum, faz sentido né? nenhum. Aí, tá vendo? Ele se tornou violento. Porque assim, o que mais nós, né, assim, a violência está parando aí, né? Uma das questões mais sérias da humanidade é a violência, né? E não é só a violência física, Não, é uma violência emocional, é uma violência do silêncio, é uma violência da falta de o abandono, é uma violência, então são várias formas de violência, né? Então, assim, castigar a criança para não ser violenta, eu não quero que meus filhos sejam violentos, então ele vai ter que ser obediente. Isso não é uma garantia de que ele não vai ser violento mais tarde, ou que ele vai desenvolver qualquer outro traço de personalidade que tenha um desvio aí, que tenha uma questão.